dia, turma. Começando mais um 717 da SBR. Hoje, também pegando, como semana passada, um tema que foi sugerido por meus seguidores. Vou falar de literatura cinza ou literatura cinzenta, como é conhecida. E antes de começar a falar especificamente sobre isso, eu queria saber da turma que está aqui acompanhando ao vivo. Quem sabe o que é literatura cinza, quem sabe o que é literatura cinzenta, quem nunca ouviu falar do que é essa bodega, coloca aqui para mim, só para eu ter uma ideia, principalmente os profissionais da saúde. Isso é muito importante. A literatura cinza ela não está só na saúde, ela está na ciência de uma certa maneira, mas vocês vão ver que de uma certa maneira ela é muito, mas muito importante entender que ela existe, principalmente. Até mais do que saber buscá-la, vocês vão ver que muito mais do que ir atrás dessa literatura, que nem sempre é tão fácil assim, apesar de com o advento de internet, sites de busca, nós já temos banco de dados disso, e não achem que é anormal, todo mundo falando assim, não sei, nunca ouvi falar. É um termo pouco utilizado realmente, é um termo até relativamente novo. Perdão aí, gente, tô saindo de uma gripe aqui, tá? Retorna um pigarro que eu tenho aqui eventualmente depois dessas gripes. Bom, então eu tô vendo aqui que muita gente não sabe o que é isso, e de uma certa maneira, primeira vez que eu escutei falar a respeito de literatura cinzenta, de uma certa maneira eu já conhecia, e quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar que saúde é muito mais do que preto e branco, muito mais 50 tons de cinza. A gente fica acreditando veementemente que nós temos respostas exatas, que nós temos certezas absolutas, e habitualmente a gente está trabalhando com incerteza e tentando probabilisticamente chegar em uma verdade, mesmo que transitória. Minha amiga Gisele De Martino já deu a dica aqui, ó, são publicações não convencionais. Gisele tem razão, tem um pouco disso sim na literatura cinzenta. E na verdade, para vocês terem ideia, quem citou esse termo foi um sujeito chamado Charles Algor, e ele tem algumas publicações. Ele na década de 70 ele citou algo como o que a Gisele acabou de citar aqui, que é uma literatura não convencional, uma literatura que sem um acesso fácil, vamos dizer assim. Até que pela primeira vez esse mesmo Charles Algor, em 1989, ele lança o termo literatura cinzenta, que inclusive já tem inclusive grupos que trabalham em cima disso aí. O que seria literatura cinza ou literatura cinzenta? São publicações que habitualmente não chegam à forma de utilizar os canais de distribuição habitual. Normalmente você não tem uma ligação com grandes editoras, por exemplo. É algo que foi realizado, mas não necessariamente foi publicado. E aí, normalmente, quando você pega, por exemplo, a literatura de saúde, e eu quero fazer uma busca, vocês já sabem que eu, habitualmente, eu não começo pelo PubMed. Mas, sem dúvida nenhuma, o PubMed é um banco, um database, né, um banco de dados extremamente robusto e onde a gente pode encontrar muita coisa, mas nem tudo. E o que eu posso usar como exemplo de literatura cinza? Por exemplo, teses e dissertações de mestrado, doutorado, que o sujeito foi lá, defendeu e não publicou. Ficou guardadinho ali num canto da biblioteca daquela universidade, seja porque ele não teve saco para isso, seja porque normalmente acontece muito isso, o resultado é negativo. Percebe? Se coloca na posição de um pesquisador que acredita piamente que ele vai fazer um trabalho para tentar demonstrar, sei lá, na nutrição, que glúten faz mal. E o resultado final é que ele encontra que não faz. Aquilo ali pode entristecê-lo e aquilo gera tanto trabalho que ele resolve, não, tá bom, já tenho meu título aqui, seja de mestre, seja de doutor, ele acaba não publicando. Isso
em um periódico sob a forma de um artigo e acaba que aquilo é julgado para escanteio. Isso pode estar nas mais variadas formas, pode ser um abstract, né? É muito frequente na saúde as pessoas, não necessariamente pesquisadores, estão enviando para os congressos nacionais e internacionais experiências ou mesmo experimentos, pequenos ensaios clínicos que eles realizam dentro das suas instituições, seja ela um hospital, seja ela um conjunto de clínicas, sei lá, leva isso para dentro do congresso e não necessariamente aquilo ali vai virar uma publicação numa revista, até porque quem aqui já tentou publicar alguma coisa sabe o quanto é trabalhoso. Muita gente às vezes me pergunta, pô Neto, por que você não publica? Porque dá trabalho demais e eu não tenho tempo para isso. Na verdade eu não tenho tempo, quando eu falo não tenho tempo, significa eu não tenho prioridade de fazer isso. Nada contra quem faz. Eu acho importantíssimo o papel do pesquisador. Mas eu sou um cara mais assistencialista e tá tudo bem. Agora, como assistencialista, eu preciso entender que isso existe. Existe um limbo que não chega naquilo que é tradicional e que já é bizarro, né? A sobrecarga de informações já é suficiente para nos colocar numa situação tal onde nós precisamos ter um filtro de saber o que nós vamos ler. Eu acho que talvez do ponto de vista prático, a coisa mais importante que eu vejo na questão da literatura cinza, primeiro, saber que ela existe, não é nem saber buscar, tá? É sabendo que ela existe, saber que existe um grande viés que deve ser buscado o tempo inteiro quando a gente está trabalhando algum conjunto de evidências, e aí não interessa se eu estou trabalhando na medicina, na fisioterapia, na nutrição, na educação física, que é um viés chamado viés de publicação. Eu queria saber aqui quem já escutou falar e principalmente quem sabe o que é o viés de publicação. Por quê? Porque mais até do que entender de como buscar essa literatura cinza, entender que muito do viés de publicação está nessa literatura cinza. Bom, o que seria, então, esse viés de publicação? Existe uma tendência natural, e eu já citei isso aqui no início dessa live, aqui, né, alguns minutos para trás, uma tendência natural a se publicar menos aquilo que o resultado é negativo. Então, é muito mais frequente, você pode pegar um clinical trial, e esse clinical trial, né, que é na verdade, muita gente às vezes, vamos lá, glossário, clinical trial, é um estudo, um experimento sob o paradigma de um ensaio clínico randomizado. Quando eu falo clinical trial, quando eu falo trial, eu estou dizendo isso. Então, estou falando de topo da evidência. Você pode ter gastado tempo e dinheiro com um clinical trial que, felizmente, desde o início do século XXI, a gente pelo menos tem acesso através do site clinicaltrials.org da grande maioria desses trials que são registrados. Isso virou uma boa prática entre os pesquisadores. Então, se sabe que um trial está acontecendo quando, por acaso, você é da área da nefro, ou da cardiologia, da educação física e quer saber se tem alguém pesquisando um determinado tema ao redor do mundo. Eu tenho como fazer essa busca e o protocolo inicial está sempre lá. Então eu sei se aquilo ali mudou, se não mudou e no final das contas se foi publicado ou não foi publicado. É engraçado, mas as revistas tendem muito mais a aceitar trabalhos positivos, mesmo que eles sejam trabalhos pequenos e repletos de vieses, do que trabalhos negativos. Isso por si só é naturalmente já um exemplo de viés de publicação. É a tendência natural de se publicar mais resultados positivos do que negativos. O Felipe Galdino está colocando aqui que médico é muito vaidoso, ninguém gosta de publicar a falha.
Olha, eu até vou concordar em parte. Eu acho que o médico, sim, de uma certa maneira, tem essa vaidade, essa soberba. Eu acho que é. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que viés de publicação é para qualquer área. E isso está muito bem documentado. Isso acontece na fisioterapia, isso acontece na educação física, isso acontece na nutrição e acontece também fora da área da saúde. Tá? O pesquisador, seja ele em qualquer área, ele pode estar estudando na agricultura. Quando o resultado não dá positivo, ele tem mais dificuldade em publicar. Isso está muito, mas muito bem documentado. E por isso o usuário ele tem que estar muito atento com relação a isso. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos de viés de publicação e depois eu vou mostrar como que a gente pode, de uma certa maneira, procurar por esses vieses de publicação no conjunto das evidências. E quando eu estou falando aqui de conjunto das evidências, eu estou falando basicamente de revisão sistemática. Então tá, o exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo, o Raul até colocou aqui, ó, na área de psiquiatria, grande parte dos trabalhos negativos não são publicados. Tem um TED Talks do Ben Goldrake que fala disso. Eu vou te mostrar então, Raul, exatamente um exemplo na psiquiatria. A gente teve um transmimento de pensação aqui, como diria os antigos. Aqui. Então tá. Esse é um trabalho publicado no Lancet em fevereiro de 2008, comparando a eficácia e aceitação de 21 antidepressivos no tratamento da depressão maior. Então, é uma revisão sistemática com uma meta-análise em network. E, resumidamente, se eu fosse direto para a conclusão, que é o que muita gente acaba fazendo, todos os antidepressivos foram mais eficazes que o placebo em depressão maior. Acreditem em mim, a revisão sistemática é uma revisão sistemática bem feita, inclusive ela tem um estudo em paralelo que eu vou mostrar agora, ela tem um cuidado de fazer um estudo em paralelo para tentar demonstrar que ela tentou buscar toda a literatura. Mas olha que coisa interessante, estou falando aqui de uma publicação de 2018. Eu gosto demais desse estudo aqui, que saiu em 2008, ou seja, 10 anos antes, sobre o mesmo tema, falando sobre antidepressivos, 12 antidepressivos também. Esse é um estudo do FDA. Eles pegaram 74 estudos, no total quase 13 mil pacientes. Olha que troço interessante. De todos esses 74 estudos, só 69% deles foram publicados. Ou seja, vamos arredondar, 70%. De cada 10 estudos, 3 deixaram de ser publicados. Detalhe, entre os publicados, apenas um estudo com resultado positivo não foi publicado. Aquilo que eu falei no início. Normalmente, as pessoas tendem a publicar mais, tanto o pesquisador quanto as revistas, de aceitarem mais aquilo que foi positivo. Existe esse viés da busca, da valorização do positivo. Enquanto que apenas 3 estudos negativos ou questionáveis foram publicados. Ou seja, enquanto a maioria dos estudos positivos foi publicado, a minoria dos negativos foi publicado. Resultado, dos publicados, a gente tem 94% dos trials positivos. Quando eu vou olhar a literatura cinza, que é aquilo não publicado, 50%. Bom, deu para perceber, né? Deu para perceber o quanto que algo não publicado tem de... Beleza, tá pronto aqui. Deu para perceber o quanto uma literatura cinza faz diferença no resultado final. Existe uma tendência natural isso acontecer, isso em todas as áreas. E aqui que eu estou falando não só em áreas da saúde, tá? Eu estou falando de modo geral. Isso é uma característica natural do ser humano. Então, tanto o pesquisador
quanto as próprias revistas, elas têm uma tendência maior de fazer esse tipo de publicação. Tanto que já existem algumas revistas especializadas em publicações negativas. E é importante salientar que o resultado negativo ele precisa ser valorizado. O conjunto das evidências, a gente tem essa tendência de querer sempre achar o diferente, né? De achar o novo. Mas o negativo ele tem um papel fundamental. Se a gente for lá na filosofia da ciência, se a gente for lá em Hipócrates, a gente vai lembrar do primo non nocere, do primeiro não lesar. Se é primeiro não lesar, quando eu tenho algo mostrando que determinado tipo de intervenção não funciona, cara, aquilo dá uma segurança maior de que eu não devo usar aquilo, ou de jeito nenhum, ou com tanta liberalidade. Então, eu já tive algumas conversas com psiquiatras, a grande maioria deles, infelizmente, que não e aqui eu não estou falando que esses psiquiatras são ruins, tá? Mas a grande maioria deles não dominando essas ferramentas da saúde baseada em evidência, acaba que a conversa fica mais difícil, porque o cara tem um viés de seleção absurdo, né? Ele vai falar assim, não, mas eu vejo os pacientes melhorando com antidepressivo. E aí não adianta eu tentar dizer para aquele sujeito que epidemiologia tem 3 coisas, né? Aquilo ali pode ser causa, ou seja, o antidepressivo pode ter resultado, sim, mas ele pode ser acaso ou pode ser viés. E esse viés pode ser por conta de um efeito placebo. O cara que está tomando lá a sua sertralina, ele pode sim estar tendo algum efeito ali, simplesmente por ele achar que está tomando determinada medicação. Não, Neto, mas já tem trabalho mostrando que funciona. Cara, eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que a literatura ela tem essas nuances, só que nós tendemos a querer olhar só para o positivo e só para aquilo que habitualmente nos diz respeito como a nossa crença. Então, é fundamental, mais do que saber buscar a literatura cinza, saber que ela existe. Saber que existe esse tal desse viés de publicação e como que eu vou buscar esse viés de publicação dentro das publicações de conjunto das evidências das revisões sistemáticas. Você pode buscar isso através basicamente de 2 coisas. Ou através de testes estatísticos que vão estar descritos no texto, por exemplo, o teste de Egger, o teste de Berg, ou por algo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o funnel plot, ou gráfico em funil, que é isso aqui, ó. Esse funil de cima, só resumidamente aqui para vocês, eu tenho aqui embaixo o tamanho do efeito e, normalmente, o efeito da intervenção ela está aqui mais ou menos no meio. E isso aqui reflete a robustez do trabalho. Então, quanto mais no topo, melhor é o trabalho do ponto de vista metodológico. Existe uma tendência maior dos estudos negativos serem publicados quando os estudos são grandes. Então, estudos grandes tendem a ser publicados tanto os negativos quanto os positivos. Aqui vocês percebam que nos estudos menores eu não tenho assimetria. Eu tenho basicamente publicações iguais. Agora, olha aqui para baixo. Olha como que é assimétrico. Eu tenho muito mais estudos aqui, que são os estudos positivos pequenos, do que os estudos negativos. Isso é estatístico. É uma tendência natural, pelo acaso, de eu ter uma distribuição que seja simétrica e que a média esteja nesse tamanho do efeito. Independente se o efeito é positivo ou o efeito é negativo. Então, boas revisões sistemáticas, elas vão citar ou apresentar o gráfico em funil para a gente ter uma ideia se por acaso aquilo ali, aquela revisão sistemática, se ela tem um viés de publicação ou não. Então,
do ponto de vista prático, o que você, profissional de saúde, precisa saber. Sair dessa live, eu quero consolidar isso aqui para você. Você precisa saber que existe um negócio chamado literatura cinza ou literatura cinzenta, que essa literatura cinza nada mais é do que conhecimento não publicado nas formas tradicionais de distribuição, ou seja, isso não está, por exemplo, dentro de uma revista científica. Isso eu posso ter, está dentro de uma biblioteca, posso ser uma palestra que às vezes nem foi gravada, ou foi gravada e está lá no YouTube. E lembrando o seguinte, pode ser um blog, estuda a literatura cinzenta. Quando eu falo literatura cinzenta, talvez uma das grandes características delas é que a maioria não foi revisada por pares. Isso traz ela para um patamar onde ela exige um senso crítico muito maior de quem está a utilizando. Então, não é porque algo está vindo de um blog que ela é ruim, que você já tem um preconceito, não, blog é porcaria. Nem porque está vindo de uma tese de doutorado, eu sempre confundo se é tese ou dissertação, tá? Desculpa aqui quem é da área, me corrijam. Não é porque saiu de um mestrado ou de um doutorado que necessariamente é bom. Aquilo ali pode estar uma porcaria. Então, a pessoa que está à frente daquela literatura cinza, ela tem que ter as ferramentas para conseguir fazer uma análise crítica e tirar dali o sumo, trazer para a prática dela se aquilo dali se presta ou não. O usuário vai basicamente utilizar essa literatura cinza quando ele estiver olhando para uma revisão sistemática, que é o conjunto das evidências para tentar dar uma resposta a uma pergunta clínica. E aí, ali, como é que ele vai olhar? Ele pode procurar por Gray Literature, ou ele pode simplesmente buscar no texto se existe uma análise de viés de publicação, seja do ponto de vista demonstrado de forma gráfica pelo Graphic Funil, ou pelos testes estatísticos, como o teste de Egger e o teste de Beck. Então, basicamente, é isso que eu acho que vocês precisam conhecer no famoso 80-20, daquilo que é interessante a respeito desse tema. Para quem se interessar mais, corre no Google, bate lá, Gray Literature Databases. Vocês vão ter inúmeros bancos de dados, normalmente de universidades e tal, que estão tentando compilar esse conhecimento que está numa zona cinza de uma forma mais pragmática e mais útil para o desenvolvimento da comunidade científica. Ok? Beleza, vamos lá. Eu quero agora tirar dúvidas. Hoje o tema é um pouquinho mais rápido, então vai dar tempo da gente bater um papo maior aqui e tentar tirar umas dúvidas. Deixa eu voltar aqui e ver o que tem de comentários. Vamos lá. Dr. Guilherme Marquezine, grande endócrino também. Bacana você estar aqui. O Raul colocou... Ah, legal, ó. O Raul colocou... O Raul é gastro, falando que o American Journal of Gastroenterology lançou uma edição especial só de artigos originais negativos no final de 2018. Eu percebo, Raul, que a comunidade científica está começando a entender a importância do negativo. De como um resultado nesse cenário, ele contribui para crescer o conjunto das evidências. Então, inclusive, ótima iniciativa do American Journal, mas já existe isso, já existem revistas, periódicos só disso. Felipe Galdino, colocando aqui. Mas, Neto, quando se faz um estudo, se busca uma quebra de paradigmas, uma constatação. Quando não se encontra um resultado positivo, isso não significa que nada não mudou? Ele coloca assim, nada mudou? Felipe, na realidade, o paradigma é que você deve partir sempre da hipótese nula. Então, tudo que é novo, ele tem que provar que é bom para ser utilizado. A gente tem um 717 todinho a respeito disso, de como pensar cientificamente, como o pesquisador deveria pensar cientificamente,
E o modo de pensar é, se ele acredita, e vou usar o exemplo que eu dei no início da live, que o glúten promove um tipo de lesão intestinal que leva a aumento de diarreia. Então, o ônus da prova é provar que isso acontece. Do ponto de vista, eu não estou falando aqui, não estou querendo entrar na prática clínica, tá? Estou pensando no jeito de pensar ciência. Então, se ele não consegue demonstrar aquilo, ele não refutou a hipótese nula. Teoricamente, não refutar a hipótese nula não significa, primeiro, que aquilo não exista. Ausência de evidência não significa evidência de ausência, como diria Carl Sagan. E com isso ele contribui com um conjunto das evidências, porque do mesmo jeito que ele não refutou a hipótese nula, pode ser que o vizinho dele, de porta, consiga refutar com outro banco de dados, com outro experimento. Então, o problema é que normalmente as pessoas, o ser humano, ele é criado, a nossa cultura hoje, ela valoriza o positivo. Até porque normalmente esse sujeito, quando ele está fazendo um trabalho, ele espera, ele quase torce para que o resultado seja positivo, para confirmar aquela crença dele. O cientista, na acepção da palavra, não deveria ter esse tipo de comportamento, que é um comportamento natural. Eu volto a reiterar. Quando eu acredito em determinada coisa que eu pratico no meu dia a dia, mesmo de forma inconsciente, eu torço para sair em publicações que reforcem aquilo. É natural do ser humano. Por isso que a gente tem que estar conversando a respeito disso o tempo inteiro, para tentar matar, como diria Francis Bacon, os ídolos da mente. Né? A ciência busca isso o tempo inteiro, matar os ídolos da mente, que é literalmente, com perdão da palavra, assassinar suas crenças. Não é pelo fato de você acreditar, não é pelo fato de ter funcionado com você, que aquilo de fato funciona. Na média que eu estou falando. Né? Eu gosto de usar muito o exemplo de terapias alternativas, sei lá, homeopatia, acupuntura. O fato de não existir evidência de que demonstre que isso funciona, eu não consigo fechar os olhos e falar assim, não, mas o meu filho melhorou com a homeopatia. Cara, isso é fato. Melhorou. Agora, o porquê aí já são outros 500. Se foi por efeito placebo, se foi por retorno à média, se foi porque funciona mesmo e não conseguiram demonstrar ainda, porque ainda não fizeram uma pesquisa decente a respeito do tema, aí são outros 500. Mas as pessoas têm a mania de querer brigar, né? Porque ele não acredita de jeito nenhum na homeopatia, ou porque ele acredita, ele quer entrar em embate. Tipo que vira a guerra, né? Do funciona versus não funciona. Cara, a ciência não é isso. Enquanto a gente não chegar e falar assim, o mote da ciência, especificamente da ciência da saúde, é o paciente. Então, se eu tenho um paciente que foi na homeopatia, por mais que eu não acredite, e ele melhorou, cara, que ótimo! Que lindo! A última coisa que eu quero saber é, literalmente, se foi a bolinha. Eu, como cientista, e eu estou falando o modo cientista de pensar, porque eu não sou pesquisador, eu gostaria muito que se estudasse mais a respeito dessas ditas terapias alternativas. A minha impressão é que o resultado está no processo. Mas não, eu também não tenho certeza. E por quê? Vamos pegar o exemplo da homeopatia. Toda ciência começa com plausibilidade. Para mim, a plausibilidade da homeopatia funcionar não entra goela abaixo. Eu não consigo aceitar que você ir reduzindo um determinado estímulo a um nível mínimo, que isso tem alguma plausibilidade lógica para funcionar. Mas tá tudo bem se eu estiver errado. Percebe? O Bruno Farnetano, grande clínico, professor de clínica médica, ótimo IG para vocês acompanharem. O Bruno tem feito publicações brilhantes e coloca que placebo pode não ter efeito biológico comprovado, mas tem efeito. Está muito bem documentado, né, Bruno?
muito bem documentado. Eu fiz um set só sobre isso, dando inúmeros exemplos. Tem lá tanto no nosso podcast 717 quanto no canal do YouTube da SBE Academy. A Dri tá colocando aqui, ó, eu tomo Frontal há 15 anos. Para quem não sabe, Frontal é um ansiolítico, não é um antidepressivo, tá? É uma outra classe de medicamentos, não tem nada a ver com o que eu falei. E sim, os ansiolíticos eles geram dependência. Além dos potenciais efeitos colaterais, para mim o principal deles, principalmente no idoso, a grande associação com demência. Percebam que eu usei a palavra associação. Por quê? Porque eu não conheço nenhum que consiga inferir causa. Como é que eu vou inferir causa? Com aquilo que eu falei semana passada, desse estudo observacional, através dos critérios de Bradford-Hill. Mas eu consigo enxergar, sim, que existe uma nítida dependência, seja ela química ou psíquica, eu acho que ambas, e definitivamente eu tento com meus pacientes desmamá-los disso. Existe uma série de técnicas para a gente conseguir fazer isso aí. O Raul está colocando aqui, eu vejo um pouco disso com suplementação com magnésio, por exemplo. Não sei exatamente do que ele está se referindo. O pessoal da SBE Academy, meus parceiros aqui, né, nesse conjunto de conhecimento que a gente tem gerado aí nos últimos meses, né? Estamos caminhando aí para... Eu já venho publicando muita coisa, mas de forma sistemática, por exemplo, como é o 717, a gente vem fazendo isso aí pelo menos há uns 6 meses, se eu não estou enganado. E eles colocam assim, antes do clinicaltrials.gov, que eu citei aqui ao longo da live, era difícil saber o que dava negativo porque era engavetado e ninguém sabia. Na verdade, continuam engavetando, né? Muita coisa engavetada, só que eu tenho agora pelo menos algum lastro daquilo que foi colocado ali como sendo protocolado, e isso é muito legal, que as grandes revistas todas exigem para sua publicação que aquele experimento tenha sido protocolado lá no início no Clinical Trials. Aí que deu a liga, né? Então, o sujeito que está fazendo um grande trabalho, ele sabe que se ele não fizer esse protocolo do Clinical Trials, ele não vai conseguir publicar numa revista de ponta. Então, isso ajudou realmente bastante. A Janaína Kenny, que eu entrevistei em Evidências, falou sobre isso realmente, sobre a pressão propositiva no doutorado. Eu não acho que nem só no doutorado, não, é na vida. O tempo inteiro, isso não vem só do superior. Ah, não, é meu orientador que pressiona. Não, é nosso também. Eu acho que existe uma tendência, é quase uma torcida, né? Tá aí, ó, meu amigo e Jedi da SPE, Dr. Vitor Sorrentino. Prazer te ter aqui, Vitor. O pessoal perguntando da SBE Academy, como se faz uma análise crítica de uma evidência vinda de literatura cinzenta e como se usa na prática clínica? Eu vou reiterar talvez muito do que eu já tinha falado aqui. A análise crítica é feita da mesma forma como você faria de um trabalho peer-reviewed. Você só tem, teoricamente, um filtro a menos. Então, algo que foi publicado dentro de uma revista científica, ela já foi analisada por outras pessoas, então ela já passou por um outro filtro. Isso não significa que você vai aceitar aquilo passivamente. A forma como nós, usuários, devemos pegar uma literatura... Eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu conheci low carb, meu primeiro contato com low carb não foi com estudo científico, foi com o blog do Dr. Souto, do meu amigo José Carlos Souto. Cara, era um blog de um urologista falando sobre nutrição. Ou seja, e detalhe, eu tinha preconceito, sim. Eu não tinha preconceito, não. Eu tinha preconceito, tanto que no primeiro dia, eu conto essa história eventualmente, quando eu entro no site do Souto, e isso tem exatos 6 anos, dia 25 agora, anteontem, 6 anos que eu iniciei a low carb, eu caio numa postagem dele em 2014
que falava alguma coisa da Ana Maria Braga, palio na Ana Maria Braga. Eu lembro direitinho de eu falar assim, cara, onde é que eu tô me metendo? Mas quem tinha me falado a respeito do tema é o meu amigo, Dr. Fernando Lucas, que eu vou entrevistar hoje à noite no Em Evidência. E o Fernando é um cara que eu respeito tanto que isso fez com que eu falasse, assim, não, deixa eu dar uma chance aqui por urologista. E eu comecei a ler o blog do início para as postagens mais recentes, e ela era lastreada, ou seja, ele fazia referência a estudos científicos publicados. Não era simplesmente a opinião dele ou um resumo de um livro, como no início do blog era o resumo de um livro do Porquê Engordamos, do Gary Taubes. Ao longo daquilo que eu fui lendo, tinha lastro científico. De uma certa maneira, aquilo me dava um poder crítico de chegar e falar assim, não, deixa eu ver o trabalho, ia no trabalho, corria o olho, falava, não, realmente, ele não tá inventando nada. Ele está literalmente replicando aqui nessa literatura cinza algo que está já publicado, inclusive, na literatura peer-reviewed. O fato de ser algo peer-reviewed ou ser algo vindo da literatura cinza não faz com que o seu filtro tenha que reduzir. Você precisa ter um filtro científico para isso. O que mais teve? Deixa mais uma pergunta aqui. Como se usa na prática clínica? Para mim, a melhor maneira de se usar literatura cinza na prática clínica, eu vou te falar que eu não lembro a última vez que eu fui atrás de literatura cinza. Do ponto de vista prático, não vou procurar algo dos bastidores. Naturalmente, a gente já meio que faz isso intuitivamente quando eu sigo alguém no Twitter, quando eu tenho algum canal do YouTube que eu gosto e que o sujeito está publicando algo que eu não teria acesso de forma convencional. A questão toda é não olha para isso de forma inequívoca, por mais que faça sentido. Eu acho que foi a primeira vez que eu escutei esse termo, se eu não estou enganado, não sei se foi com o Souto ou com o Rodrigo Polesso, que é o tal do ceticismo inteligente. Isso para mim é o exemplo do ceticismo inteligente. Você tem que duvidar, sempre, mas de uma forma inteligente. Não é para duvidar simplesmente pelo fato de, não, eu tenho que duvidar o tempo todo, aquela coisa neurótica, não. Você tem que fazer uma análise crítica e tentar, de uma certa maneira, tramitar nesses 50 tons de cinza. É isso que transforma teoria em prática. Porque se a gente for querer certeza, amigo, você não vai fazer nada. Então, guarda essa. Se você for buscar por certezas, você não vai fazer nada. Ponto e vírgula. Isso não significa que um simples mecanismo é suficiente para você passar a prescrever um determinado remédio ou fazer uma determinada conduta para o seu paciente. Entende? Eu vejo muita gente... essa semana eu respondi uma pergunta. Toda segunda-feira eu abro caixa de perguntas para tanto profissionais quanto para leigos, e alguém me perguntou a respeito de homocisteína. Pô, Neto, eu tenho uma cisteína alta e uso determinada medicação aqui para baixar a homocisteína. E aí a minha resposta foi, cara, eu não peço homocisteína. Não, você não pede? Não peço. Por que você não pede? Porque eu não conheço nenhuma evidência que demonstre que, primeiro, que eu pedir homocisteína vai me tirar do ponto A para o ponto B. E eu já tenho maneiras que me tiram do ponto A para o ponto B de forma melhor do que essa homocisteína. Tanto de forma isolada quanto associada a ela. Por exemplo, a hora que eu uso, vou dar um exemplo clássico de doença cardiovascular, a hora que eu uso o score de Framingham, já foi testado, se acrescentar homocisteína, aumentava a acurácia dessa inferência. Não. Agora, pode ser que exista e que eu não encontrei, tá tudo bem. Se hoje alguém me mandasse, não, Neto, tem esse artigo aqui, ó, que conseguiu demonstrar aumento de acurácia. Não adianta chegar e mostrar associação. Nem adianta me mandar. Eu não vou passar a fazer algo por uma questão óbvia. Por quê? Porque eu estou acreditando que a associação é causa. E mais, né? Mesmo que eu consiga inferir determinada coisa, não significa que tratá-la
vai mexer naquilo que importa. Vamos supor que dosar a homocisteína fosse interessante para eu ter mais certeza, eu me aproximar mais da verdade se o sujeito tem o maior ou menor risco de infartar. Não significa que eu dar alguma coisa para esse sujeito e reduzir a homocisteína, que isso vai reduzir o risco. As pessoas são simplistas demais. Ah, não. Como a homocisteína está associada ao aumento de risco, se eu conseguir baixá-la, eu baixo o risco. Cara, isso é pueril. Isso é de uma infantilidade que beira o bizarro. Mas é o que todo mundo faz. E aí a Regina, que é a doutora Sanguebon, que é hematologista, ela me mandou pro direct: pô, Neto, mas você não usa homocisteína nem para trombofilia? Eu respondi para ela: eu chego a te dizer que é é a única causa hoje onde eu faço dosagem de homocisteína. Por quê? Porque nesse caso eu consigo encontrar um fator de risco para alguém que teve um evento, uma trombose, e que me justifica a anticoagulação. Percebem que não é nem só que merece anticoagulação, é eu encontrar também um motivo para aquilo. Então aquilo muda a minha forma de conduzir o caso. O Raul está posicionando aqui: as meta-análises somente, na verdade, vamos deixar bem claro, né? As revisões sistemáticas. A meta-análise, na verdade, é só uma ferramenta estatística utilizada em algumas revisões sistemáticas. Usualmente não contemplam a literatura cinza nas suas análises. Raul, vou te falar que as boas revisões sistemáticas contemplam sim, viu? E aí eu vou dar uma dica para aqui para os profissionais de saúde. Se você é da saúde, presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque é algo assim, para uma economia de tempo bizarra. Usa uma ferramenta chamada Ctrl F. Como assim? Na hora que você faz Ctrl F, vai abrir uma caixinha de busca no seu computador. Quer ver? Ctrl F. Abre aquilo lá. Pera aí. Aquilo ali, ó. E nessa ferramenta de busca, eu escrevo, por exemplo, funnel plot. Aqui, na verdade, eu não vou encontrar nada porque eu estou dentro de uma apresentação de Keynote. Mas quando eu estou dentro de um texto em PDF, por exemplo, eu consigo chegar naquilo de forma muito mais rápida. Se você não encontrou a palavra funnel plot, se você não encontrou publication bias, você realmente já sabe. E você vai dar um tique negativo na análise crítica da revisão sistemática. Tem um viés. Eles não citaram ou não buscaram literatura cinza ou viés de publicação. O Raul está colocando aqui: também não vale a pena monitorar a amônia no sangue para prevenir encefalopatia hepática. Cara, eu tenho histórias assim com essa coisa de monitorizar a amônia. Teve uma época que pacientes entravam em encefalopatia e nego cismou que era por causa de amônia alta. Normalmente eu entrava no caso por causa de disfunção renal. E olha, eu já bati cabeça atrás de literatura disso e realmente não encontrei nada, Raul. E assim, do ponto de vista prático, não mudava absolutamente nada, porque esses pacientes a gente tenta dialisar com uma certa frequência um pouco maior e de uma forma um pouco mais lenta, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista pragmático, realmente é um exame, na maior parte das vezes, inútil. Tem algumas pessoas, talvez, pedindo para entrar comigo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nutri Educadora. Deixa eu ver se a Nutri Educadora quer bater um papo aqui comigo. Eu tenho mais quanto tempo? Eu tenho uns 10 minutos. Vamos ver. Ideia aqui, ainda mais alguém que mexe com educação, se ela topar falar comigo aqui agora, vai ser muito legal. A gente troca uma ideia a respeito do tema, né, viés de publicação. A Nutri Educadora, ou ela saiu para alguma coisa, ou ela está com vergonha. Então, felizmente vai ficar para outro dia. Mas se alguém, o próprio Raul, Raul tá muito participativo. Raul, se quiser entrar um pouquinho aqui para a gente trocar uma ideia,
só me chama aqui que eu te coloco aqui para dentro da live, me tira uma dúvida, troca uma ideia a respeito aí de alguém que já tem uma ideia do tema que a gente discutiu aqui hoje. Galera, eu estou esperando aqui alguma dúvida que surja, mas de todo jeito eu já vou deixar aqui um convite para vocês, vou reiterar um convite. Hoje à noite, live imperdível, novo em evidência, com meu grande amigo, mentor, irmão, sócio, os caras mais geniais que eu conheço, Dr. Fernando Lucas das Mercês. Fernando é nefrologista, mas é um cara que a gente vai conversar com ele de filosofia até medicina, de motor de foguete a coisas que faça para você se divertir. E é um cara de um papo ótimo, um cara que eu aprendo todo dia, que eu agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida. Deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui tentando falar comigo. Não está querendo entrar, acho que a turma já pediu tem mais tempo. Bom, galera, eu acho que do tema que a gente tinha para discutir está bem encaminhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso quiserem que eu fale sobre temas específicos aqui no 717, deixem como sugestões nos posts, nos nossos vídeos no canal do YouTube, me mandem direct, mandem direct para a SPE Academy, porque a gente tem cada vez mais valorizado as dúvidas da nossa audiência e tentado transformar isso em conhecimento prático, em conhecimento que possa ser agregado. As lives do 717, elas são voltadas para os profissionais de saúde, mas podem ser frequentadas por leigos que tenham interesse no tema. Mas meu grande objetivo aqui é lastrear esses profissionais com temas, com ferramentas que facilitem a vida deles, que os tornem melhores profissionais e que, em última análise, eles consigam entregar mais valor para aquela pessoa que realmente importa, que são nossos pacientes. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até hoje à noite. Valeu, tchau!